No Brasil, desde a década de 80, milhares de trabalhadores, frente a um período de crise, de desemprego, de miséria, passaram a se organizar de forma autônoma para gerar renda, ocupação. E essas formas de organização, associativas, coletivas, cooperativas, elas passaram a ter uma característica de uma organização econômica sem patrão. Isso criou um movimento na sociedade brasileira que vai ser conhecido na década de 90 como a economia solidária. Muitas organizações da sociedade civil foram importantes no processo de organização da economia solidária, no movimento social, movimento sindical, os movimentos dos trabalhadores rurais, e dentre essas organizações temos destaque no Brasil as universidades por meio das incubadoras tecnológicas de cooperativas populares e outros núcleos, né, dentro da comunidade universitária. Então, ITCPs é uma categoria, na verdade, né, de incubadoras. Existem outras incubadoras, que são incubadoras de tecnologia, incubadoras de projetos, incubadoras que atendem o viés capitalista. E aí, uma incubadora de economia solidária, uma ITCP, ela tem uma outra prática, que é a organização, ela nasce com um propósito de organização de coletivo, de fortalecimento de coletivos de trabalho. Hoje, eu acho que ela está muito além disso. Então, eu entendo que os processos de incubação, os processos vinculados às incubadoras e também aos empreendimentos de economia solidária, eles são espaços basicamente de construção coletiva do conhecimento e promoção de renda mesmo, aliadas a um processo também de desenvolvimento local, a construção de espaços, de possibilidade de organização dos trabalhadores a partir de um outro modelo de desenvolvimento, a partir de um outro modelo, de uma outra perspectiva de estruturação do trabalho, né? Portanto, a partir do trabalho coletivo. É possível incubar não só empreendimento ou empreendimentos no plural, mas também redes e, a rigor, um território, né? Então, para a gente, a incubação tecnológica no campo da economia solidária vai além do empreendimento ou da organização. Inclusive, nós avançamos no processo de incubação para as redes de comercialização, onde você cria uma cooperativa de consumo e vende-se os produtos oriundos da propriedade agrícola familiar pelo e-commerce. Então, isso tem funcionado bem. Então, o que é isso? Nada mais é do que uma rede de produtores reunidos, viabilizando a comercialização. Para apoiar todas essas iniciativas das universidades, nós temos desde a década de 90 um programa nacional, que é o Programa Nacional de Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares, o PRONINC. Por meio desse programa, a Secretaria Nacional de Economia Solidária coordena um conjunto de ações para apoiar essa iniciativa das universidades para fortalecimento da economia solidária. Que o PRONINC vai além da incubação dos empreendimentos, quer dizer, o financiamento do PRONINC é para fortalecer as incubadoras, mas dentro da perspectiva de fortalecimento da economia solidária como um todo. Das fontes de financiamento às incubadoras, eu entendo que o PRONINC ele é o programa que melhor desenvolveu, que melhor se adequou à realidade das incubadoras, justamente porque essa forma de financiamento é uma forma de financiamento que se estruturou a partir do diálogo, da construção com as incubadoras. Então, eu entendo que do ponto de vista da metodologia, do ponto de vista da estruturação do programa como um todo, ele é um programa que consegue fazer, então, esse diálogo com as incubadoras. Mas o PRONINC, ele tem um elemento simbólico, um elemento organizador dessa postura da presença da universidade, o diálogo universitário com os empreendimentos, né? E o diálogo em cima dessas bases que eu coloquei, no ensino da pesquisa e da extensão, né? Essa ação das universidades é muito importante. Nós começamos na década de 90, né, no Rio de Janeiro, em 98 com 6 universidades. Hoje nós temos já mais de 100 universidades, instituições de ensino superior, desenvolvendo projetos de apoio à economia solidária, o que é muito importante. Eu acho que as incubadoras, o grande enriquecimento, a contribuição que elas podem dar hoje para as universidades
e para si mesmo, é sistematizar aquilo que nós já fizemos, que é uma prática integradora entre pesquisa, ensino e extensão. Na prática das incubadoras, nós pusemos isso na vida real, né? Que é associar o ensino, a formação de estudante, junto com a extensão, como atividade de aprendizagem e de repasse de tecnologia e também da pesquisa, de uma pesquisa que é aplicada. E a pesquisa tanto do ponto de vista da produção do conhecimento em si, como, por exemplo, análise de contextos e realidades, né? Quanto pesquisa no sentido de desenvolvimento de tecnologia que seja socialmente apropriada pelos grupos, né? Diretamente envolvidos num processo de incubação. Ou seja, a universidade problematizando isso junto com os empreendimentos, mas ao mesmo tempo também os empreendimentos lançando a partir das suas demandas a necessidade da gente, enquanto universidade, pensar a nossa produção acadêmica. Como, por exemplo, a cobrança, e nesse sentido eu acho que as universidades têm um papel fundamental na produção de tecnologias sociais. A riqueza, uma das riquezas das incubadoras é justamente a gente pensar a partir do local do outro, do lugar do outro, ou pensando a partir de conhecimentos que outras pessoas trocam contigo ou que elas adquirem a partir das suas áreas específicas. Então, o trabalho numa equipe interdisciplinar, ele tem essa dimensão, né, de desacomodar a gente para que a gente pense a partir dos olhos de uma outra área. Assim, mas como que trabalha a interdisciplinaridade dentro de uma incubadora, né? E aí, assim, para a gente, na incubadora, isso acontece de forma muito natural. Eu acho que realmente não tem outro espaço na universidade que se trabalhe a interdisciplinaridade como se trabalha na incubadora. Além tem os milindres da profissão, existem profissionais ou estudantes de áreas diferentes do conhecimento trabalhando no mesmo objeto, que é um grupo, que é um projeto societário. A economia solidária é uma forma democrática de organização da economia, uma forma autogestionária de organização da economia, ou seja, a estrutura econômica da sociedade brasileira ela está centrada na propriedade privada, na organização capitalista da economia, na organização estatal da economia ou do micro e pequeno empreendimento, a organização autônoma. Ou seja, nós não temos um reconhecimento constitucional e legal desta forma comunitária, associativa e cooperativa econômica, né? O grande desafio nosso é essa instabilidade política, né? Porque a gente sabe que o Pronink ele depende de ações de governo, né? Então, o nosso cotidiano a gente tem procurado até cumprir aquilo que a gente sempre prega dentro dos empreendimentos, que é a autogestão. Então, tornar a incubadora autogestionável. Então, não só depender de fomento governamental, mas a gente tem procurado fazer parcerias com pessoas, com empresas, com empreendimentos, para que ela não se torne refém da política governamental federal. Porque é comum nas incubadoras nós concorrermos com editais de CNPq, órgãos estaduais de pesquisa e obtemos financiamento para desenvolvermos o nosso trabalho da incubadora. Mas são editais que surgem e que nem sempre tem. Agora, o Pronink, ele tem uma demanda de ter um caráter permanente, quer dizer, quase que permanente, mas a demanda é de que ele seja permanente. Não é ainda, mas o ideal é que seja. Em alguns países, por exemplo, Equador e Bolívia, constitucionalmente construiu uma ideia de economia plural. Eu acho que é um bom caminho do ponto de vista da sociedade reconhecer o direito das pessoas se organizar economicamente de forma diferente, das pessoas poderem trabalhar de forma não subordinada, das pessoas poderem organizar mercados que não sejam mercados submetidos aos interesses das grandes corporações, das pessoas organizar a produção de alimentos saudáveis. Então, na medida em que a sociedade luta e o Estado garante esses direitos, eu acho que nós podemos promover uma cidadania, né, mais adequada aos desejos, às vontades e aos interesses das pessoas.